E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar sobre medo. É muito comum que tenhamos medo de algumas situações das nossas vidas. E para que a gente não fracasse na hora que isso acontecer, nós precisamos ter um plano B, precisamos ter um planejamento. E a primeira coisa é a gente identificar e saber o que vamos fazer quando isso acontecer. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre medo. Vamos ver. Vamos lá então, vídeo de hoje. Para a gente poder ter sucesso em algo, uma das coisas mais importantes é a gente se planejar. Isso mesmo, a gente poder parar e considerar todas as possibilidades, ou a maioria delas, e poder saber o que nós faremos quando isso ou aquilo acontecer. Isso vai nos deixar preparados quando, obviamente, essas coisas aconteçam. E quando a gente sente medo, não é diferente. É interessante que a gente pare para refletir e veja quais situações na nossa vida vão nos gerar medo. Então, a gente vai ter um plano, a gente vai saber o que fazer quando a hora do medo chegar. Até parece filme de terror, mas é verdade. Quando a hora do medo chegar, quando essa situação acontecer, a gente já vai saber como reagir. A gente está simplesmente se preparando para essa hora. E assim, com esse planejamento, nós poderemos prever como nós vamos reagir quando essas situações aconteçam. Isso principalmente vai evitar que a gente entre em modo pânico ou tome decisões sem pensar. Todos nós já tivemos diante de uma situação nas nossas vidas que nos fez sentir medo. E aí a gente teve que decidir. Imagina que legal seria se você tivesse pensado nisso, se você tivesse considerado essa possibilidade e já meio que tomado uma decisão antes disso acontecer. Na hora que acontecesse, você já saberia o que fazer e seria muito mais assertivo. Uma situação comum é achar pessoas que lá no seu íntimo dizem que não tem medo de nada, sem antes ter considerado as possibilidades. E aí isso gera o problema inverso do que a gente está falando. Quando chega a situação de medo, não sabemos tomar decisões. Em Isaías 41:10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este texto é interessante não somente porque ele diz que não devemos temer, mas ele também nos convida a confiar em Deus, porque ele irá nos fortalecer, ajudar e sustentar. Isso mesmo, mesmo que você tente planejar contra situações que geram medo, talvez, ou quase certo, alguma delas irá te escapar. E aí que eu quero trazer esse convite para você não temer, que mesmo que você não saiba o que fazer, naquela hora Deus irá te sustentar, te ajudar e te fortalecer. Confia que talvez na sua falta de planejamento ou na nossa falta de planejamento, de conseguir ver todo o panorama, Deus está nos cuidando e nos fortalecendo. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, que a gente possa parar um pouco e pensar quais são os nossos medos e como nós vamos reagir, mas também saber que existe sustento, socorro e ajuda em Deus, caso a gente possa esquecer de algo e não saber o que fazer na hora que o medo aparecer. Beleza? Não se esqueçam. Não temas, Deus vai te sustentar, te ajudar e te suportar.